Uniodonto, aqui do Brasil, né? Agora, no início do ano nós estivemos na Convenção do Nordeste e lá nós pudemos discutir esse assunto, que nós vamos abordar aqui com os senhores também. E quero desde já dizer o quanto para nós é importante, né, nós da Visoponte, é importante nós estarmos falando para os senhores, falando para esse segmento da área de saúde, que a gente sabe perfeitamente o quanto, né, os senhores são cobrados, né, de todas as atividades que se executa dentro dessa área de saúde. Então eu espero que realmente durante esse período que nós iremos passar aqui, possa, pelo menos, clarear um pouco mais o assunto sobre qualidade. Qualidade é um tema que, se os senhores parar para pensar, fazer uma reflexão, todos nós temos um conceito próprio, interno nosso. Se você pensar no seu dia a dia, você vai encontrar em cada momento uma descrição do que é para você qualidade naquilo que você está executando. Eu tenho certeza que qualquer um dos senhores, se eu perguntar, vem cá, como foi o seu sono, a qualidade do seu sono, você já vai começar a pensar, como é que foi meu sono? Nós temos necessidade de entender qual é a qualidade de tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. Então esse tema, ele tem que estar, sim, também focado dentro da nossa atividade profissional. Em especial, quando essa atividade passa a ser num grupo. Veja, aqui nós estamos falando de uma operadora que trata a área odontológica. Nós sabemos que cada colaborador, cada membro que faz parte desse grupo, dessa cooperativa, ela está relacionado, ele é um profissional liberal, porém ele está agora associado dentro de um grupo. E esse grupo passa a ser a resposta desse profissional indivíduo, vai fazer o conceito de todos. Então é importante que a gente fale e a gente entenda o que tem a ver qualidade com o nosso dia a dia e com a nossa atividade. Pelo que eu pude entender aqui, os senhores estão focados mais na área gerencial, é isso, doutor? Na área gerencial. Então vejam, os senhores gerenciam os processos que vão definir a qualidade do serviço prestado ao beneficiário. Então é nesse aspecto que eu gostaria de conversar com vocês durante estes minutos aqui que tão gentilmente aí o nosso presidente me concedeu para que nós pudéssemos discutir. Como o doutor Bacani já falou, vocês estão num processo interno próprio da Uniodonto, desenvolvendo um programa de qualidade. E eu entendo que este programa interno desenvolvido pela Uniodonto, ele só vem colaborar, né? Só vem fortalecer o que foi pensado sobre a questão da acreditação de uma operadora de plano de saúde através da ARN, da Resolução Normativa 277, da ANS. Então, eu não sei aqui, todos aqui conhecem a ARN 277, ou já ouviram falar que ela está focada agora dentro dos padrões estabelecidos para a qualidade de um operador. Isso é um conhecimento de todos, correto? Ou tem alguém que ainda não teve assim, a oportunidade de detalhar um pouco mais sobre esse assunto? Bom, se você não fez esse detalhamento, eu acho que agora aqui é o primeiro momento que você pode ter um acesso maior a esse assunto, e aí, quem sabe, estimular você a entender melhor o que essa resolução quer dizer. Bom, eu gostaria de fazer uma reflexão antes de falar da ARN propriamente dito. Eu queria começar uma reflexão com vocês nesse sentido. Quando a gente fala de qualidade, qualidade é uma decisão ou qualidade é uma virtude? Porque a gente sempre tem o conceito de, não, porque eu faço bem feito, como se isso fosse uma virtude, né?
Então a minha pergunta é, para nós começarmos uma reflexão, se qualidade é virtude ou se ela é uma decisão. Então é por aí que nós vamos começar a discutir o assunto de qualidade. Muito bem. Eu gostaria aqui primeiramente de fazer um conceito, dar uma contextualização para essa questão do termo qualidade. Qualidade é um conceito que incorporamos intuitivamente ao nosso dia a dia. Essa é a primeira coisa. Intuitivamente nós vamos colocando. Bom, porque hoje, como eu disse, levantei e tive um bom sono, um sono de qualidade. Aí eu tomo um bom café da manhã. E aí você está vendo? Você vai incorporando conceitos de qualidade no seu dia a dia. Até no momento que você diz assim, agora, como hoje de manhã liguei a TV, né, que lá o pessoal dos trólebus lá, quem assistiu a TV, ao Jornal da Manhã, os trólebus lá reclamando. Então, quer dizer, até chegar no momento que eu tenho que pegar um trólebus. E aí pronto, começou a não qualidade no meu dia a dia. Então esse é o nosso processo de envolvimento. Qualidade está associado sempre ao melhor, ao mais caro, ao mais duradouro. E são conceitos que nós vamos colocando no nosso dia a dia. Esse produto tem qualidade, então ele é mais caro, ele tem que ser mais duradouro. Quer dizer, são conceitos que nós vamos colocando dentro do nosso dia a dia. Podemos dizer que qualidade é um desejo natural do ser humano. Alguém gostaria de comprar, seja ele um serviço, seja um produto, gostaria de comprar algo que não tivesse qualidade? Não. Mesmo que você saiba, né, quem não é daqui de São Paulo, vai a 25 de março, né, fazer as suas compras, já trouxe até a listinha, né, mesmo que você saiba que não tem a qualidade que quem sabe você desejaria, você espera. Sempre quando você vai lá, você diz assim, não, espero que seja um produto bom. É uma tendência, um desejo natural. Mas na verdade, qualidade é exatamente você superar a sua expectativa. Aí veja que maravilha, você vai a 25 de março, comprou um produto e você até desconfiava que ele não ia ser exatamente aquilo, mas de repente ele dura mais do que aquele tempo que você achou. E aí você superou a sua expectativa. Isto começa, o verdadeiro sentido da qualidade. Você superar aquela expectativa que você tinha. E aí você deve começar a perguntar-se, eu como uma organização, né, que forneço um serviço odontológico, eu supero a expectativa do meu cliente? Como eu supero? Ora, nós temos, além da nossa própria diferença interna, porque é lógico, eu sei que eu vou a um profissional, eu sou atendido de uma forma, eu vou a outro, sou atendido de outra forma. Então, além das minhas diferenças internas, você não pode esquecer que você tem também as diferenças externas, dos seus concorrentes externos. Então, a pergunta sempre tem que estar envolvida. Qual a expectativa do meu cliente? Eu estou atendendo a expectativa do meu cliente? O quanto eu atendo? Para isso, a gente precisa, sim, saber qual é a expectativa do cliente. E isso eu só consigo se eu tiver critérios. E eu coloquei aqui uma norma que é um critério para você saber como pesquisar. A norma ISO 10002 fala sobre a satisfação do cliente. Como você deve procurar entender o que o cliente deseja de você. E veja que aqui nós começamos a falar de uma coisa importante: levantar informações. Ninguém consegue fazer qualidade sem ter informações do passado, em primeiro lugar, do presente, às vezes, e do futuro
Não sei, só a Deus pertence. Então veja, gente, qualidade se faz com o passado. Você vai dizer assim, mas como? Veja, eu não consigo ver a qualidade que agora, nesse momento, a Uniodonto está empregando nas suas atividades. Agora, eu não consigo. Eu não sei o que está acontecendo. Mas daqui, 1 minuto, 2, ontem, 1 mês, 1 ano, aquilo que os senhores fizeram ao longo desse tempo passado, eu consigo ver. Eu consigo levantar. Eu consigo entender o que foi discutido, o que foi realizado. E aí sim eu posso qualificar essa qualidade. Eu consigo entender esta qualidade. Se eu não fizer esses levantamentos, e aí vem um outro detalhe. Como eu vou fazer levantamento se eu não tiver registro? Então veja que uma coisa puxa a outra. Não adianta eu achar que eu vou demonstrar qualidade só dizendo, eu tenho qualidade. Isso não existe. A qualidade tem que ser evidenciada. E evidenciada por quem? Por todos. Em especial o cliente, para que ele possa ser superado a expectativa dele. Se você não tem registros para esse processo, onde eu possa buscar essa informação e verificar, através de resultados, de levantamentos estatísticos, dos mais simples possíveis, até os mais complexos, eu nunca vou entender qual é realmente a qualidade que eu possuo. Então, quando vocês estão iniciando um processo de desenvolvimento de um programa interno de qualidade, onde vocês precisam levantar dados, e isso é importantíssimo para que você possa chegar realmente ao entendimento do que está acontecendo. Veja, internamente não existe. Veja, a gente tem que usar aqui uma frase que é muito, assim, se nós formos olhar profundamente, ela é forte. Mas exatamente cai bem aqui dentro dessa consideração. Nós, quando estamos dentro de um grupo, né, que tem o mesmo objetivo, tem a mesma finalidade, né, tem as mesmas competências e que poderão ter o mesmo resultado, muitas vezes precisa cortar na sua própria carne uma série de situações para que possa se chegar ao resultado mais importante e interessante dentro do processo. Então, quando você faz um levantamento, você pode dizer assim, às vezes, eu não quero participar muito disso, porque de repente vão saber que não estamos fazendo isso. Gente, esta é a forma que nós temos para poder melhorar. Se nós não levantarmos, não vamos ter o rumo. Quem não sabe o que tem e para onde quer ir, não vai para lugar nenhum. Então eu preciso saber. Então a expectativa do meu cliente tem que ser exatamente o meu grande objetivo. Veja, para que não fique assim, cada um dizendo como é o seu padrão, o que aconteceu? Se nós buscarmos aí ao longo da história, todo esse processo de qualidade, ele começou com uma situação muito crítica na humanidade. E eu estou me referindo aqui por volta dos anos, final dos anos 30 e início dos anos 40, a Segunda Guerra Mundial. Foi ali que começou todo o processo de busca por essa qualidade, onde não existia entre os países que estavam participando da Segunda Guerra Mundial um entendimento. Cada um tinha o seu padrão, a sua qualidade. E isso trouxe muita dificuldade, porque eles precisavam se unir, eles precisavam ter um mesmo objetivo. Veja, o mesmo objetivo. Para que eles alcançassem isso, precisou-se criar regras.
E as regras se estabeleceram e os conceitos foram definidos e aceitos por todos. E por isso, então, surgiu, por exemplo, a ISO 9001, que vai falar de gestão de sistemas de qualidade em uma determinada atividade, empresa, qualquer tipo de empresa. Falou-se da ISO 14001 sobre a gestão da qualidade no meio ambiente, um tema importantíssimo dentro do processo. Falou-se da ISO 15189, que são padrões para laboratórios de análises clínicas. E assim por diante, para cada atividade se criou uma regra, estabelecendo padrões. O que se espera de uma atividade, de um serviço ou de um produto para aquele determinado grupo que está envolvido. Até que nós chegamos aqui no caso da RN 277 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, onde ela estabeleceu critérios que se espera de alguém que opera, né, um plano de saúde. Se é bom ou é ruim esse padrão, veja, somos todos nós que estamos envolvidos que vamos dizer. Tem que iniciar por algum lugar. E se iniciou por esse caminho. E se os senhores podem ver, aquilo que está estabelecido na RN, vocês vão ver que tem muito a ver com aquilo que vocês fazem no dia a dia. Então, discussões e mudanças, isso vai acontecer ao longo do processo. Mas primeiro precisa participar. E assim por diante, tantas outras normas que surgem e que nós temos ao longo de todos esses anos, desde essa época da Segunda Guerra Mundial até o dia de hoje. A cultura da qualidade, ela teve momentos, assim, etapas dentro desse primeiro início lá por volta dos anos 40 até os dias de hoje. Lá naquele início se pensava o seguinte: se eu quero ter qualidade, eu preciso controlar a qualidade. Olha como a gente é, né? A gente quer sempre controlar as coisas. A gente acha que a gente pode controlar as coisas. Algumas coisas até acho que a gente consegue. Mas esse não é o principal. E aí, logo passando um pouco do tempo, se entendeu que não dá para controlar a qualidade. Porque existe uma coisa importante dentro do processo de qualidade. Qualidade se faz com gente. E gente, cada um é um. Não existe dois iguais. Então, eu não consigo controlar essa qualidade. Então, se pensou num termo mais complexo que poderia se dar ter um resultado melhor. Pensou-se em garantir a qualidade. Então, veja, ok, eu posso controlar uma parte da qualidade, mas eu também tenho que garantir essa qualidade. E aí eu digo assim: olha, você vai executar desta forma o processo. Entendeu? Entendeu? Parece uma das minhas colaboradoras lá na certificadora esses dias, uma menina nova que entrou, e eu perguntei para ela: você entendeu? Eu entendi. Então me repita. Não, já não sabia mais. Então entendeu? Eu entendi. Mas na verdade não entendeu, né? Porque não conseguia responder. Então ninguém consegue também garantir a qualidade. Eu consigo sim ter princípios de garantia, posso ter contratos de garantia, mas eu não posso garantir plenamente. E aí se chega numa terceira fase, se diz assim: olha, não adianta eu querer controlar só, não adianta eu querer garantir, eu tenho que gerenciar. E aí começou a mudar toda a história da qualidade. Porque veja, uma coisa é eu forçar, outra coisa é eu gerenciar. Eu tenho aquelas pessoas que facilmente entendem o que precisa ser feito e absorvem facilmente aquela situação, e tem outras que nunca vão aceitar. Isto é o gerenciamento do processo. Vocês, como administradores do processo, sabem muito bem. Quantas vezes vocês estão lá nas suas atividades e vocês pensam assim: bom, isso aqui é uma coisa muito fácil, vai ser aceito por todo mundo, uma boa. Aí quando chega, você já vê assim que
a grande maioria não entende, não é que eles não querem aceitar. E aqui vem um detalhe de uma experiência que eu hoje posso, assim, com toda certeza falar para vocês. Eu trabalho com qualidade há 20 anos lá no Inmetro, visitando empresas, auditando os diferentes tipos de sistemas. Uma coisa muito importante que a gente percebe: ninguém quer fazer o contrário daquilo que é o correto, ou é a qualidade. A pessoa não executa uma ação por ela não entender. E aqui está o grande segredo para a gestão da qualidade. Eu tenho que fazer as pessoas entender. Quando você entende e você tem evidências que aquilo é o correto, você não tem como questionar. Diante de uma evidência, não existe argumento. Você pode querer ser o maior questionador, mas se você tem uma evidência, você não tem como questionar. Então, entender o processo é a resposta para todas as dificuldades que a gente tem com o gerenciar as pessoas, o gerenciar das atividades, o gerenciar da qualidade. Para fazer isso aqui, eu preciso fazer mudanças na cultura. E mudar a cultura, gente, é uma das coisas mais difíceis que existe. Você mudar, fazer mudanças na cultura das pessoas. A mudança só acontece pelo entendimento, pela forma de diálogo e discussão e entendimento. Enquanto você não entender, você não muda. Porque diante do entendimento, ninguém fica alheio e diz: não, eu não quero mudar. Todos vão mudar. É uma tendência do ser humano. Quando eu compreendo, não, aquilo está compreendido, você vai tomar a decisão certa. Então a qualidade passa por todo esse processo de entendimento, de controles, de gestão, de garantir. Eu sempre digo assim: a garantia da qualidade, ela é feita pelo entendimento que cada integrante do processo tem. Enquanto eu não tiver entendimento, não vai existir garantias de que aquilo aconteça. Já que a palavra, o fechamento daquele slide anterior era o gerenciamento da qualidade, então gerenciar a qualidade é fazer com que você permita acontecer alguma coisa diferente do que estava acontecendo no momento antes dessa análise. Então, gerenciar é você fazer realmente um milagre, mudar. Isso é gerenciar. Muitas vezes a gente relaciona a palavra gerenciar com um indivíduo. O gerenciamento é, na verdade, uma comoção entre todos aqueles que estão envolvidos. Isso é o gerenciamento. A pessoa que vai gerenciar, ela tem que levar os seus envolvidos a entender essa necessidade dessa mudança. Então, para gerenciar, precisa alguém liderar. E liderar, gente, não são todos ao mesmo tempo que devem ser líderes, mas todos são líderes. De alguma forma, na forma mais, digamos, básica da liderança, você é líder de você mesmo. Se você conseguir fazer isso, você já está ganhando um grande espaço dentro do processo. Então, gerenciar, a gente gerencia, precisa de líderes, alguém que faça a liderança. E para liderar é preciso ter capacidade técnica, primeiramente. Isso aí, sem ter capacidade técnica eu não consigo liderar. Conhecimento e, principalmente, precisa ter seguidores. E o que é um seguidor? Seguidor é aquele que entendeu o processo.
conseguiu entender, conseguiu reconhecer o líder e disse: vamos junto nessa jornada e vamos alcançar o objetivo que nós desejamos. Isso é gerenciar. O que é fundamental na implementação, então, de um sistema de gestão? Já que nós vimos que eu preciso ter gestão, eu preciso ter líder, eu preciso ter liderado ou aqueles companheiros de jornada. Eu preciso ter, primeiramente, para que eu possa estabelecer um sistema de qualidade, e veja, o principal objetivo de implantar um sistema de gestão da qualidade dentro de qualquer atividade, o principal objetivo é fazer com que o meu cliente entenda o que eu estou fazendo e eu crie uma expectativa, supere a expectativa dele. Para que eu possa fazer isso, eu tenho que ter um sistema. Eu não consigo fazer qualidade sem ter um sistema. E para que eu construa esse sistema, eu preciso ter alguns pontos, como, por exemplo, documentação. Lembra que eu disse, não se faz qualidade, eu não consigo ver a qualidade sem ter registros, documentos. Então, um bom documento salva muita gente. Então, bons documentos. Preciso ter uma infraestrutura adequada. Preciso ter comprometimento do pessoal. Preciso ter recursos financeiros. E preciso ter alguém que gerencie, faça a garantia da qualidade, mantenha esse princípio vivo no meio do grupo. Sem esses fundamentos, eu não consigo demonstrar a minha qualidade. Por quê? Porque o nosso cliente, ele precisa, primeiramente, reconhecer a qualidade. Você pode falar de qualidade, mas se o seu cliente não reconhece essa tal da qualidade que você está dizendo, não adianta nada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer com que o seu cliente entenda é como ele reconhece o seu produto, o seu serviço de qualidade. Então, como eu reconheço um serviço de qualidade? Esse é o primeiro desafio nosso. Esse é o desafio do sistema de gestão da qualidade. Além de ele fazer a qualidade, registrar essa qualidade, ele precisa fazer com que o cliente consiga reconhecer o que é a qualidade que você está desejando. Outra coisa que você precisa é a qualidade praticada nos serviços do cotidiano. Ele precisa verificar o que você faz no dia a dia, se realmente o que você diz que você faz, você está fazendo. Você precisa também mostrar, ampliar a visão do consumidor ao receber o serviço. Muitas vezes ele recebe o serviço, mas ele não entende o processo que você está fazendo. Então ele precisa ampliar a visão. O que isso está relacionado? Divulgação. Dar conhecimento. Então, ampliar a visão. E por último, valorizar o saber fazer dos profissionais. Valorizar o saber fazer. Veja, saber é uma coisa, mas saber fazer é outra coisa. Muito diferente. É o que vai fazer a diferença. Esses 4 elementos é que vão dar substância para você dizer assim: eu tenho uma garantia da qualidade. Quer ver uma coisa? Como que a gente reconhece um serviço de qualidade? Para você pensar, como é que a gente reconhece um serviço de qualidade? Ou um produto de qualidade? Como que a gente faz isso? De várias formas. Mas quer ver uma aqui? Olha só. Se eu colocar esse slide aqui, cada um desses símbolos aqui, ó, tem um conceito dentro de cada um de nós. Agora há pouco nós estamos falando desse aqui, ó.
Estava falando com o doutor Bacana. E eu disse assim, para mim esse símbolo não tem muito conceito. Para outros, é a glória. Né? Para cada um existe uma resposta por trás de uma imagem. Então você, né, você instituição, você profissional, tem que dizer qual é, né, a forma que você reconhece, como é você reconhecido dentro desse processo em que você está envolvido. A gente vai reconhecer, né, a qualidade de um produto, de um serviço, dependendo da relação que nós tivemos com ele. Pode até ser, no meu caso, pode até ser que a Apple, até se eu utilizar, quem sabe um dia, até eu vou gostar dela. Mas como eu nunca usei, só vi gente ao meu redor sofrendo com ele, eu criei um conceito, para mim não serve a Apple. Veja, são conceitos e o envolvimento. Assim é para cada uma, né, das atividades, dos serviços, dos processos que acontecem no nosso dia a dia. Então, quando você está dentro de um processo, como é o caso da Unimodonto, né, que está trabalhando como uma operadora de plano de saúde em nível nacional, atendendo pessoas da sua região, da sua singular, e pessoas de outras regiões que porventura terão que ser atendidas na sua, você tem que estar pensando nessa qualidade desse serviço. E que conceito você está trazendo para aquela marca? Isso não tem como fugir. Existem alguns mitos e algumas verdades com relação à qualidade. Tem muita gente que corre de qualidade, né? E diz assim: qualidade burocratiza a minha empresa. Toda hora tem que estar registrando, toda hora tem que estar botando. Entra ali, a registra, sai e registra. Não, não é isso. A realidade é a seguinte: o sistema de gestão da qualidade consiste no sistema com a burocracia necessária para se garantir a qualidade. Se você não tem histórico, não tem registro, você não pode evidenciar a sua qualidade. Por isso, você tem que fazer o registro certo. Não pode se fazer burocracia, onde você faz além daquele necessário. Mas há necessidade de se fazer, sim, registros que possam trazer a evidência da sua qualidade. Outro mito: a qualidade é só para empresas de grande porte. Não cabe para uma empresa pequena. Também não é verdade. Qualquer tamanho de empresa pode ter implementado um processo, um sistema de qualidade dentro das suas atividades. Outro mito: implementar a qualidade é fácil. Não é assim. Ela é fácil para alguns, médios para outros e difíceis, e muito difícil para outros. Sofrem muito, tem muita gente que sofre com a qualidade. Dependendo do estágio que a empresa estiver, normalmente há dificuldades. Então, cada um é um, e o seu momento é que vai fazer essa diferença. Ainda, um sistema de gestão da qualidade melhora a qualidade do meu serviço, a qualidade dos meus produtos. Correto? Não. Eu implementar o sistema de gestão da qualidade não garante a melhoria do meu produto. Por quê? A qualidade continua a mesma, porém, a única diferença, quando eu tenho um sistema de gestão, eu consigo ver aonde eu estou acertando e ver aonde eu estou errando. Então ela não vai melhorar. Veja, que nós falamos desde o início, qualidade e a percepção é você superar a expectativa do seu cliente. O que você faz não vai mudar porque você implantou um sistema de gestão. O que vai mudar é que agora você consegue ver o que você faz e o que você não faz. Somente isso. E aí, com esta informação, e informação é importante,
você tem estratégias para fazer a superação desse desejo. Outro mito: conseguida a implantação do sistema de gestão, a missão está cumprida, acabou-se. Consegui acreditar, consegui a certificação, acabou. Não acabou. Agora que começou. Por engano, a manutenção de um sistema de gestão, ele é o maior desafio. Receber uma certificação, fazer uma acreditação é muito simples. Por quê? Naquele primeiro momento, todos estarão envolvidos, estarão assim, motivados para fazer. Só que você depois precisa manter isso. E essa manutenção, muitas vezes, é um grande desafio. Porque você vai ter que manter cada detalhe. Aí não tem mais ainda uma sequência que diz a norma, diz assim: você precisa ter melhoria contínua. Ou seja, se você já está tem um processo, saiba que tem condição de fazer melhor ainda. E esse melhor ainda é o seu desafio para amanhã. Hoje você já conseguiu onde você está. Amanhã você tem que estar diferente. Por quê? Quem fica parado, né, não vai a lugar nenhum, vai ficar realmente estagnado naquela posição. Outro mito: ao implementar o sistema de gestão da qualidade, não há necessidade do envolvimento de todos os funcionários. Basta eu pegar um grupinho lá, separar, dizer: vocês cuidam da qualidade. E o resto deixa trabalhando lá à vontade para não tumultuar o processo. Sem atuação direta de todos os funcionários em todos os níveis, isso não vai dar certo. Você precisa ter uma área estratégica, um tático e um operacional. E o sistema de gestão da qualidade, ele fica altamente comprometido se todas essas etapas, esses níveis não estiverem envolvidos. Então é importante que a gente entenda esses mitos e estas definições para que a gente possa implantar verdadeiramente um processo de qualidade que o nosso cliente possa perceber. Outro item: a qualidade praticada nos serviços do cotidiano. Veja bem, todos nós temos rotinas do dia a dia. Você levanta, faz todo o seu toalete, volta, se prepara, sai, chega ao seu escritório. Lá você já tem uma pilha de atividades para fazer no dia de hoje, algumas no dia anterior, algumas outras de outros dias, e outras que vão ser de futuro. Então você fica absorvido por todo esse processo. O que a gente precisa é ter qualidade nos serviços do cotidiano. O que eu estou fazendo hoje tem que ser organizado, tem que ser planejado. Não existe qualidade sem planejamento. Qualidade se faz com planejamento. A qualidade não é uma geração espontânea, ela precisa ser planejada, arquitetada. Então, o meu serviço de hoje é que vai garantir a minha qualidade que eu vou ter que comprovar amanhã. Então, no caso, especialmente aqui da área da odontologia, a gente remete muito para a área dos registros. E a gente vê a cada dia que passa mais processos judiciais contra profissionais da área de saúde. E muitas vezes esse profissional acaba pagando porque não possui registros daquilo que ele faz. Registros bem feitos. Quem sabe os senhores até percam processos por não ter os documentos corretamente registrados ou corretamente armazenados a ponto de poder se defender dentro de uma situação. Então, a qualidade, ela ajuda você a criar esses registros. Então, como funciona o princípio desses registros da qualidade? Primeiramente, você tem que dizer o que você vai fazer, bem feito, bem escrito, dizendo o que você vai fazer, documentar a sua prática. O
que você vai fazer. Está bem documentado o que eu vou fazer? Certo. Então agora passamos para a segunda etapa. Vou fazer o que eu disse que eu ia fazer. E vou novamente documentar o que eu estou fazendo. Então, eu vou executar exatamente como eu disse que eu ia fazer. E vou ter registros dessa execução. Por último, vou provar. Qualquer um que me solicitar, está aqui a prova. Eu disse que eu ia fazer isso, fiz, está aqui a evidência, está aqui a prova. Então, esses registros da qualidade são inquestionáveis. Você pode ser questionado por uma falha no processo, mas você não vai ser questionado nos registros que você deveria ter ou na proposta que você fez. Porque, se vocês olharem, basicamente, o grande foco do trabalho de vocês é vocês cumprirem o que vocês prometeram dentro de um contrato. Não é isso que a ANS mais cobra de uma operadora? Cumprir as regras que ela estabeleceu e os contratos que você estabeleceu. Basicamente, o tempo todo é só em cima de contrato, documentos. Então, tragam esses documentos para o nível da qualidade que vocês vão ver o quanto vai solucionar a vida de vocês. Porque a qualidade, ela se faz com evidências, e as evidências são traçadas em documentos, em registros, daquilo que você disse que ia fazer, daquilo que você fez, e aí a prova está bem clara. Quais são os elementos, né, da qualidade que um cliente espera? O que um cliente espera? Né? Você disse que nós temos que ultrapassar a expectativa do cliente. Mas o que o cliente espera? Agora se coloque você não mais como uma operadora, mas você como um cliente. O que você espera? Você espera, primeiramente, confiabilidade, cortesia, uma boa comunicação. Aliás, a comunicação aqui é fundamental. Muitas vezes as pessoas omitem, né, ou as empresas, ou os processos, omitem informações, e aí a falta de informação gera o desconforto entre as partes. Então, uma boa comunicação resolve muita coisa. A capacidade para entender as necessidades do cliente. Lembra-se que nós falamos sobre a pesquisa do cliente, a pesquisa de satisfação? Se eu não sei o que o meu cliente está querendo, como é que eu vou tentar entender a necessidade dele? Preciso fazer, sim, a pesquisa. Outra coisa que é importante dentro desses elementos que o cliente espera, ele espera uma fácil utilização daquilo que você está oferecendo. Basta a gente, né, lembrar, e eu acho que todos aqui já tiveram esse desprazer de fazer um contato com uma operadora de telefonia móvel, né? A dificuldade de utilizar qualquer coisa dentro daquelas propostas que eles fazem. Outra coisa, credibilidade, ser competente. E o que é ser competente? A competência, ela é traçada sobre três pilares. Primeiramente, o que eu conheço. Segundo, o que eu tenho de habilidade. Terceiro, o que eu tenho de atitude. Esses três pilares vão compor o que a gente chama de competência. Se eu não conheço, eu não tenho competência. Se eu não tenho habilidade, eu não vou ter competência. E se eu não tiver uma atitude, uma ética, uma postura, também não vou ter competência. Segurança naquilo que está sendo feito, rapidez na resposta e aspectos visíveis. Tem que existir algo visível. Eu vou dar agora um testemunho meu, né, especificamente sobre o Uniodonto. A primeira vez que eu tive contato com o Uniodonto foi no Uniodonto lá do meu amigo Ronaldo, lá de Maceió. E eu quero parabenizar a Uniodonto lá de Maceió, que é, na verdade, a única que eu conheço assim, pessoalmente.
É muito agradável a forma como você chega lá dentro da Uniodonto. O atendimento da pessoa que recebe você ali na entrada. O ambiente, né? O ambiente do próprio hall de entrada. Então, aspectos visíveis. Você começa a ver, ali tem um totem, né? Onde a pessoa está lá marcada, você pode marcar o seu procedimento, acho que é mais ou menos isso, né, Ronaldo? Emissão de segunda via. Emissão de segunda via. Então, eu fiquei observando aquilo, eu fico imaginando assim, olha, são aspectos visíveis de algo que um cliente quer esperar, ele espera isso. Então, nós temos que pensar que nós usamos os nossos sentidos, né, visão, olfato, audição, para nós entendermos o que realmente a gente quer. Então, estes são os elementos que nós temos que trabalhar dentro de um processo de qualidade. Agora vamos fazer uma reflexão, na busca dessa excelência, dessa qualidade. Primeiramente, em todo o processo, tudo se inicia pelo caos. Tudo se inicia pelo caos. Tenho certeza que a Uniodonto começou por causa do caos. Se você for parar para pensar, tudo acontece, no início de tudo é o caos. Por que se juntou e se pensou, vamos criar uma instituição que congregue, que faça isso, que faça aquilo, que atenda isso, que atenda... Porque existia uma situação em que não era favorável e disse assim, olha, vamos organizar de uma outra forma. Então, tudo começa com o caos. Eu busco a excelência iniciando com o caos. Essa fase é uma fase da inocência. Muitas vezes não se conhece bem o assunto, tem dificuldade de entendimento. Então, essa é primeiro degrau para a busca da excelência. No segundo degrau, nós já vamos ver uma consciência. Já sei o que eu preciso, já sei o que eu desejo, já sei qual é o desejo de um grupo de interessados. Então eu já começo a controlar o processo. Esse é o chamado sistema de gestão da qualidade implementado. Eu já começo a criar alguns procedimentos que vão me levar a uma qualidade desejada por aquele grupo que estava contido dentro de um caos. No terceiro degrau, nós vamos encontrar já a compreensão. Veja, essa consciência, eu só estou consciente, mas não estou fazendo nada. Quando eu começo a compreender, eu começo a simplificar o processo. Quanto mais eu compreendo, mais eu devo simplificar. Isso não parece uma verdade no meio governamental do nosso país, né? Infelizmente. Aí a gente viu uma reportagem como ontem à noite no jornal, a gente ouviu, né? Infelizmente, o tempo que se leva para produzir e registrar um medicamento no país, comparado com os Estados Unidos. Quando você leva anos, os caras fazem meses, 2, 3 meses. Quer dizer, a gente precisa cada vez mais compreender mais o que nós queremos para simplificar, porque a simplicidade, a qualidade está na simplicidade, não está no complicado, pode ter certeza. O próximo degrau já é a competência. Competência, lembre-se, competência, conhecer, habilidade e atitude. Não adianta nada eu ter somente 2 elementos desses. Eu preciso ter os 3 para ter competência. E quanto mais competência eu tenho, mais automação vai acontecer dentro do processo. E automação significa o quê? Padronização. Não vai haver diferença. E porque a diferença tem custo, pode ter certeza. E a automação, aquilo que já está pré-estabelecido, já existe um estudo e um trabalho feito, um planejamento para aquilo acontecer. E por último, nós temos a excelência, que é o padrão desejado por todos. É onde nós temos sinergia, né?
onde nós temos uma resposta matemática onde 1 mais 1 é maior do que 2. Esse é o grande objetivo, a sinergia, a excelência, para que a gente possa alcançar o padrão desejado. Isso é uma evolução dentro do nosso processo como sociedade, como ser humano. Agora vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a visão do consumidor, né? Ampliar essa visão do consumidor ao receber um serviço. Veja, quando você recebe um serviço ou recebe um produto, ele sempre vai ter um impacto. Comprei um iPhone, um impacto. Como vai ser a minha experiência? Como vai ser a minha experiência com a compra de um plano de saúde da Uniodonto, seja lá qual for a singular? Qual vai ser a minha experiência? Felizmente, a gente também precisa levar em consideração, e aí está a importância dos registros e dos levantamentos de dados, porque não quer dizer que todos serão ficarão gratos ou estarão satisfeitos, porque cada um tem uma necessidade, cada um tem um entendimento, né? Cada um tem um entendimento, cada um recebe uma informação e interpreta aquela informação, e muitas vezes não da forma correta. Então nós precisamos sempre estar atento, e aí a importância de se estabelecer um sistema de gestão da qualidade, porque esse sistema vai avaliar esse impacto sobre a visão do serviço ou do produto fornecido ao cliente. Então, o que está envolvido nesse serviço? Primeiramente, vamos começar aqui do lado direito. Eficiência, eliminação de desperdícios. Quanto mais eficiente você for, menos gasto. Produtividade, você eliminou desperdícios, produtividade, vai haver produção. Essa produtividade, diferenciação da concorrência. Quanto mais produtivo, melhores resultados, mais diferença da concorrência. Redução de custos, competência técnica. Este ciclo é que vai fazer com que o nosso cliente, o nosso beneficiário, tenha um impacto sobre aquele serviço que você forneceu. Ninguém quer estar com alguém que joga fora, faz desperdício. Ninguém quer estar envolvido com um processo que não seja diferente, não tenha um diferencial. Todos querem ter uma visão realmente mais ampla desse processo. Então isso faz parte do processo de um sistema de gestão da qualidade. Qual a importância agora desse sistema da qualidade para a avaliação da conformidade para a visão do cliente? Primeiramente, um cliente que consegue ver isso, ele vai manter uma relação de confiança com você. Quanto mais ele conseguir ver, mais confiança ele terá nesse negócio. Além disso, ser um instrumento competitivo na prática da prestação de serviço. Quanto mais você permitir que o cliente veja o que está sendo feito dentro dessa qualidade, implantado essa qualidade, você vai ter mais instrumentos competitivos para apresentar para ele. E instrumentos de desenvolvimento institucional. Veja, como nós falamos aqui no início, para nós termos estratégias, eu preciso saber onde eu estou hoje, preciso saber onde eu estava ontem, e preciso saber para onde eu quero ir amanhã. Para fazer isso só através de registros, gente. Não existe outra forma, e levantar esses registros. Então, isto tudo vai me conferir condições de garantir para o meu cliente a defesa dele diante de qualquer situação. Serve para você como um instrumento de defesa sua, mas serve também para o cliente como defesa dos direitos dele. Então, apresentar a visão da qualidade que você emprega no processo faz com que o cliente tenha
todo esse envolvimento. Muito bem. Até aqui eu acho que nós conseguimos entender uma boa parte do que nós temos que estar envolvido. Agora vai vir começar uma segunda parte que vem através de um processo em que você não pode dizer a qualidade que você mesmo tem, atestar a sua própria qualidade. Ninguém pode atestar a sua própria qualidade. Precisa que alguém venha de fora, que não seja parte integrante, e essa pessoa, conduzindo um processo dentro do que a gente chama de imparcial, né, de uma forma confidencial, imparcial, sem conflitos de interesse, venha e ateste a sua competência. Essa é a última etapa dentro do processo. Então veja, você pode construir toda uma qualidade, você pode estimular as pessoas, você pode ter o líder, você pode ter os liderados, mas você não pode atestar. Por quê? Porque você é a parte interessada, envolvida. Alguém tem que vir e dizer: olha, você tem qualidade. Aí sim você pode pegar essa declaração e dizer: olha, agora aqui está a evidência dessa minha competência, dessa minha habilidade, dessa minha atitude. E isso faz parte do processo. Então, vem a etapa que a gente chama de avaliação da conformidade. Veja, quando nós dissemos assim, primeiramente você escreve o que você vai fazer. Isto é a sua declaração de qualidade. Olha, a minha qualidade vai ser assim. Aí você vai executar. Você executou? Você registrou o que você executou? Conforme o que você disse que iria fazer? Ótimo. Agora vem uma terceira parte e vai avaliar a conformidade disso. E aí surge exatamente, né, no contexto nosso agora aqui, das operadoras, exatamente a RN 277. Juntamente com o Inmetro, né, a Agência Nacional, se alinharam dentro de um processo e disseram assim: vamos criar um programa de avaliação da conformidade, avaliação da qualidade dos serviços de operadoras de plano de saúde. E vamos conferir duas responsabilidades para dois órgãos competentes. Uma, a ANS, dizendo quais são os padrões. 2, o Inmetro, como um organismo reconhecido nacionalmente como avaliador da conformidade, independente, vai fazer a avaliação dessa conformidade. Para isso, criou-se um programa onde o Inmetro estabeleceu critérios para que organismos, entidades acreditadoras, se colocassem à disposição para fazer esse serviço, esse trabalho de avaliação da conformidade. Estas instituições receberam a acreditação do Inmetro, ou seja, uma declaração formal dizendo que tem competência para fazer essa atividade, essa avaliação, e agora então está estabelecido dentro do país essa avaliação da conformidade. Onde o Inmetro compreende o grau de atendimento, né, o quando se cumpre dessa RN, né, dentro de uma execução de um serviço. Então, com isso, se estabeleceu dentro do país o programa de avaliação da conformidade para operadoras, e hoje, né, atualmente, nós temos 3 operadoras que receberam já essa acreditação. Para receber essa acreditação, primeiramente a operadora tem que cumprir a RN 277, implantar no seu processo a RN 277. Depois disso, precisa vir essa entidade, essa terceira parte, para avaliar aquilo que foi feito dentro da operadora e se qualificar o quanto se atendeu daqueles princípios. E uma das coisas importantes que eu vejo dentro desse processo,
Porque uma parte todinha dessa RL é destinada a você, operadora, pesquisar junto ao seu cliente a percepção da sua qualidade. Então isso faz a diferença no momento que você estabelece o conceito de qualidade e da conformidade para a operadora. Agora, fechando todo o processo, veja, eu disse o que eu ia fazer, eu fiz o que eu disse, registrei, veio alguém, avaliou, conferiu, deu o resultado em função daquilo que se avaliou. Vem a última etapa, que é a valorização do saber fazer dos profissionais. Quando a gente fala dos profissionais, no caso de uma operadora, nós estamos falando de todos os envolvidos. Não é apenas o nosso dentista, aquele participante que atua diretamente na execução do serviço. Porque vejam só uma coisa, os senhores todos aqui estão focados na área administrativa. Estão aqui já há 2 dias, né, doutora? Vamos estar aqui trabalhando o quê? Valorizando saber fazer alguma coisa dentro desse processo. Então isso é um conjunto, é um grupo, é todos aqueles que estão envolvidos dentro do processo. A valorização, a qualidade valoriza o serviço de todos. Eu sempre digo assim, quando eu vou auditar uma empresa, um dos pontos importantíssimos que eu levo em consideração é a pessoa que me recebe na empresa. E normalmente quem me recebe é quem? Às vezes é aquele que menos se dá valor ou importância, é o porteiro. Normalmente terceirizado. Então é assim, você recebe a informação, são as impressões que você vai tendo ao longo do processo. Então, todos, independente da função, independente do nível de conhecimento, independente de qualquer outro processo, ele é integrante do sistema de garantia da qualidade. É aquele que vai ajudar a envolver-se dentro da garantia e superar a expectativa do meu cliente. E veja que o seu cliente não é apenas o beneficiário que foi ao consultório odontológico para ser atendido. São todos aqueles que estão envolvidos, os seus fornecedores e até aqueles seus amigos, que por algum motivo têm uma relação com você. E todos esses fazem parte de um processo de saber valorizar o profissional. Então, fatores críticos para o profissional manter essa garantia. Primeiramente, precisa ter educação, formação. Precisa ter ciência e regras. Muito bem, educação. Vai me condizer, ou vai me permitir ter liderança, essa liderança, a educação vai permitir que eu tenha perseverança, disciplina, pontualidade, capricho, não convivência com erros. Isso eu vou adquirir através da educação, através da ciência, O que é ciência? Ciência é eu estar consciente de alguma coisa, ciência daquilo. Então eu vou ter modelo conceitual, eu vou ter tecnologias que vão me ajudar, competências que as pessoas poderão desenvolver, e por último, eu vou ter regras, convicção das consequências daquilo que eu estou, que eu tracei dentro do meu processo. Ainda, eu vou precisar ter desenvolvimento de ações. Não existe um desenvolvimento sem que haja, primeiramente, um planejamento. O planejamento vai me levar a diminuir aquilo que está improvisado. Tudo que está planejado, nada vai permitir, se você planejar perfeitamente um processo, vai te eliminar aquelas improvisações. Porque as improvisações
organizações que normalmente trazem os problemas para o processo. Outra coisa importante dentro do processo de valorizar o profissional, a responsabilidade. Eu preciso ser responsável por aquilo que eu fiz. A irresponsabilidade não está presente num processo de qualidade. Pontualidade. Veja, eu posso até perder, ter algum problema que me leve a não ser pontual, mas diante de uma necessidade de não cumprir uma pontualidade, precisa ter o quê? O esclarecimento. Quando você tem o esclarecimento, você vai tornar fácil a relação com o cliente ou com qualquer um que você esteja envolvido. Agora, atrasar e não ter uma justificativa, o processo começa a ter dificuldades e pode levar a consequências bem catastróficas. Desenvolver aquelas, e aqui usei dois termos assim bem corriqueiros para ficar bem claro para a gente, caprichar naquilo que a gente faz, ser bem assim, detalhista, fazer com todo o carinho que precisa ser feito aquele processo, para não ficar fazendo coisas matadas, Usei esse termo para a gente poder lembrar mais facilmente. Outra coisa, justiça, ser justo com aquilo, porque a injustiça vai levar com certeza a um desgaste com o processo. Com isso, o foco de todo esse processo sempre será a coletividade. Não tem como eu pensar em qualidade de um indivíduo. Eu não faço qualidade para o indivíduo. Eu faço qualidade para a coletividade. Então, eu sempre preciso pensar nessa coletividade. Isto vai fazer com que realmente a gente tenha uma diferença dentro dos nossos processos, diferentes processos. Como eu disse, desde a entrada, dentro de o recebimento, o porteiro que te recebe, a pessoa que te recebe lá na recepção, todos os pontos que fazem parte de um envolvimento entre você e o seu cliente. Muito bem, agora é a sua vez, Eu acho que cabe aqui você fazer uma reflexão, tentar entender em que momento você está nessa qualidade, em que momento cada um das suas singulares estão dentro da qualidade, e tentar entender onde você precisa chegar. Porque tenha certeza, é possível chegar muito longe, além daquilo que a gente está imaginando. Porque a qualidade, ela não tem limite para existir. O limite é sempre a sua capacidade de fazer, mas nunca aonde você chegou, porque sempre vai existir oportunidade. Isso vai depender da sua visão, vai depender da sua missão, vai depender da sua decisão, e nunca como virtude. Não é virtude você fazer uma coisa com qualidade, é uma obrigação. Não existe virtude em dizer, eu fiz bem feito. A virtude está em você ter consciência que você fez o que você podia fazer para aquele processo. Nem sempre a qualidade é o que você conseguiu alcançar naquele momento, mas é naquele momento. O importante é que você conseguiu avaliar aquele momento e você disse, fiz, mas eu consigo fazer melhor. Isso vai fazer, com certeza, toda a diferença que nós precisamos para as nossas atividades, para o nosso processo, como operadora de plano de saúde, e nós, como uma entidade avaliadora da conformidade de uma operadora de plano de saúde, também temos esse compromisso. Veja, no momento que nós estamos aqui discutindo esse assunto com vocês,
Nós estamos verdadeiramente construindo uma ideia sobre o processo de qualidade de uma operadora. Porque vocês têm a experiência de executar a atividade de uma operadora. Nós temos a experiência de avaliar serviços. Então, está dentro desse processo, né, um processo de acreditação, um processo de certificação, é um termo de confiança entre as partes. Porque, veja, quando termina o processo de certificação, você vai ter lá no seu processo, na sua empresa, você vai ter um certificado, onde você diz assim, eu Uniodonto Maceió, sou certificado, sou acreditado. Junto com essa acreditação, está lá uma declaração de quem? De uma entidade acreditadora, que disse assim, olha, a Unimed, a Uniodonto de Maceió está de acordo com os requisitos da RN 277. Ou seja, as duas instituições estão declarando isso juntos. Então passa a ser um processo de confiança, onde você diz o que você está fazendo, e eu vou lá e avalio aquilo que você está dizendo, e digo, confirmo, realmente é isso mesmo. Então estamos juntos nessa. Então, para isso eu preciso conhecer a visão que você tem, eu preciso conhecer a sua missão, preciso conhecer a sua decisão com relação a esse processo. Só assim nós vamos alcançar, né, a qualidade que todos nós desejamos em tudo aquilo que a gente realiza na nossa vida. Espero que a gente, com esses momentos aqui, a gente tenha estimulado vocês a entender a importância de fazer uma reflexão sobre qualidade dentro dos trabalhos de cada um de vocês. E agora eu vou deixar aberto um pouco para se perguntar alguma coisa mais específica sobre a própria RN, porque eu acho que com certeza alguém deve ter alguma dúvida com relação ao processo. Obrigado pela oportunidade e estou aberto para as discussões. Parabéns, hein? Alguma pergunta, gente? Professor, qual a diferença entre certificação e acreditação? Essa é uma boa pergunta. Vou começar respondendo isso com os questionamentos que aconteceram entre a própria ANS e o próprio INEP. Veja, o conceito de acreditação para uma operadora de plano de saúde está um pouco distorcido do que é a realidade. Mas isso foi um acerto que a ANS fez com o Inmetro e o Inmetro cedeu e passou a utilizar. Mas eu vou tentar aqui dizer claramente para vocês entenderem, e vocês vão ver que o termo que se usa para a operadora, ela não é a correta. Eu não acredito um serviço, eu certifico o serviço. Então é o seguinte, uma acreditação é uma declaração de uma terceira parte que você é competente para fazer uma determinada ação. Veja, competente. O que é competente? Que você conhece o assunto, que você tem habilidade para aquele assunto, que você tem atitude para aquele assunto. E eu preciso ir no seu processo e ver você fazer, ver se você tem habilidade. Tenho que questionar você para ver se você tem atitude e tenho que procurar, você tem que me evidenciar o teu conhecimento. Isso é uma acreditação. Vocês vão ver que não é isso que a gente faz em uma operadora. O que a gente faz numa operadora? De novo, agora, certificação é uma declaração de uma terceira parte para uma instituição que ela segue os requisitos de uma determinada norma. Isso é certificação. Então, essas são as diferenças entre as duas. E no caso da operadora, né, a gente usa o termo acreditação, mas ela está aplicada erroneamente por solicitação da ANS para o Inmetro.
Tanto é que vocês vejam como é tão confuso isso. Hoje, agora, nesse momento, a nossa certificadora está sendo auditada pelo Inmetro. Semana passada, quando eu mandei os nossos documentos para os auditores, um dos auditores me questionou, disse assim: olha, você não faz acreditação, você é uma certificadora, você não faz acreditação. E ele está correto. Mas nos meus documentos eu tenho que colocar acreditação, por quê? Por causa das operadoras de plano de saúde. Aí eu escrevi para ele: olha, esse é um acordo que a ANS fez junto ao Inmetro para que nós utilizássemos esse termo para o caso de operadoras de planos de saúde. Como é que eu pergunto? A ANS tem certificação ou acreditação? Não, eu não conheço se ela tem algum tipo de certificação. Acreditação não, porque nenhuma atividade dela é cabível à acreditação. Né? Certificação ela poderá ter. Eu não conheço se ela tem alguma certificação, mas ela poderá. Qualquer tipo de serviço, seja público, privado, não importa qual é o tipo de atividade, ela pode sim ser certificada. Porque a certificação é sempre uma declaração de que você cumpre uma determinada, tem como regra uma determinada norma. Essa é uma certificação. Então ela poderá perfeitamente ter a sua própria certificação. O que ela fez na RN 277 ela criou critérios para que as operadoras pudessem ser certificadas, entre aspas, acreditadas. Ok? O senhor acredita que é uma tendência da ANS mais para frente de exigir isso para poder a operadora atuar e a manutenção de registro? Olha, embora o processo surgiu voluntário, a gente percebe que existe uma defesa dentro da própria ANS de que isso se torne uma condição para que você possa operar. Não tem como te dizer assim: olha, existe tal documento, mas o que a gente ouve, né, pelo menos assim, a gente roda em várias operadoras, a gente ouve, né, e você sabe muito bem que cada operadora tem lá os informantes, né? Então, com base nisso que eu posso te dizer que a gente ouve muito se falar isso. Tem muitos outros exemplos de processos que começaram assim. Começa primeiramente de uma forma voluntária e depois se torna uma exigência para se fazer. Me parece que nesse momento ele deve ser assim, para que você não impacte, não traga um impacto muito grande no processo das operadoras, e que gradativamente as coisas vão sendo incorporadas. Porque, veja, quem mais tem a ganhar aí com esse processo não é a ANS, não é o Inmetro, não é o Isoponte como uma entidade acreditadora, não é ninguém. Quem mais tem a ganhar é a própria operadora. Sabe qual era o questionamento que eu recebia antes disso? Que nós fomos a primeira entidade acreditadora acreditada para fazer isso. O primeiro questionamento que eu ouvia das operadoras era assim: mas para que eu vou fazer isso? Não tem, que vantagem eu vou ter nisso? Então veja, falta de conhecimento, não tinha nem ideia de que isso possa fazer. E eu confesso para você que, olhando todo aquele processo, eu disse assim: onde eu vou mostrar para esse pessoal que tem realmente uma diferença, vai trazer uma diferença? E eu cheguei a uma conclusão que só tem um lugar que possa mostrar isso. Aqui, só ali. E é exatamente onde está se consolidando o processo. As operadoras que estão implantando o processo estão verificando, estão sentindo claramente os resultados financeiros no processo. Porque quando você implanta a qualidade, você tem uma coisa importante: você não deixa de ter retrabalhos. Ou você elimina trabalhos que não precisavam estar sendo realizados.
Você vai planejar, você vai avaliar, porque o princípio, como eu disse, o princípio da qualidade é você saber onde você está, onde você esteve ontem, onde você está hoje e para onde você quer ir amanhã. Então, com isso, você tem que levantar informações. Então, você começa a levantar informações e você começa a definir que certas ações que você hoje pratica não precisariam, ou estão sendo desnecessárias. Não há retorno com aquilo que você está fazendo. Você tem como medir isso, porque você tem implantado um programa de melhoria da qualidade. Então, com isso, você começa a sentir no bolso. E eu vejo aqui um dos exemplos mais clássicos que eu vi dentro de todos esses trabalhos que a gente já tem feito, é um exemplo de uma operadora que ela me disse assim: olha, nós tínhamos um gasto muito grande, temos um gasto muito grande com problemas de acidentes domésticos com pessoas da terceira idade. E eles dizem assim: sabe o que nós fizemos? Criamos uma equipe de profissionais que a função deles é visitar os beneficiários lá com uma certa, aí veja, por dentro de uma estatística se estabeleceu no grupo de beneficiários quais são aqueles polos, possíveis polos, ou aquelas possíveis pessoas que poderiam estar sofrendo um acidente. E essa equipe vai às residências e faz um pente fino na casa do beneficiário, para encontrar pontos que poderão causar acidente e eliminar os pontos antes. E aí, então, diz assim: desde a reforma na casa se faz para mudar, porque bateu uma pessoa, caiu uma pessoa dessa, um acidente dentro de um hospital, muitas vezes aquilo, o resto da vida dela não vai conseguir mais cobrir tudo aquilo que o plano vai ter que bancar. Então, veja, e ela disse assim: olha, quando você olha assim, vê aqui dentro do grupo da operadora uma equipe de profissionais, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, arquiteto, pessoas dentro dessa equipe, e visitando, você diz: pô, esses caras estão pagando esse pessoal aqui para fazer isso? Mas você não sabe quanto isso me eliminou dentro do meu processo, lá de que eu não tenho mais o acidente. Então veja, e isso só foi possível pela implantação da ARN. Essa é a declaração dele. Ele diz: olha, enquanto nós não começamos a implantar, nós não víamos como resolver isso, a gente só via isso como um problema. Então o bolso é que vai fazer a diferença. Então veja, eu não acho que a ANS, o objetivo dela é fazer com que isso crie um problema para a operadora. Eu acho que ele só está dando uma força para que a operadora entenda o que ela pode fazer. Você veja que, voltando um pouco na nossa história da qualidade, quando é que começou a qualidade? Eu disse, na época da guerra. E ali teve dois momentos. Um, quando os aliados precisavam de qualidade para fazer a sua máquina de guerra. Dois, quando a máquina que perdeu a guerra, a Alemanha e Japão e Itália, tiveram que ser reconstruídos do zero. A qualidade que fez isso, que ajudou a fazer isso. E nós temos exemplos clássicos, esses famosos, Toyota, Honda, Mitsubishi, empresas que ajudaram a reconstruir o país graças à implantação de qualidade. Então, gente, eu acho que não pode a gente achar que isso não possa trazer um resultado para a gente. Se reconstrói um país, pergunto, não pode reconstruir um negócio? Então, acho que a qualidade está nesse aspecto, nesse nível. Esse é o princípio. A gente já conversou em outras oportunidades sobre isso, já teve esse questionamento, mas como já tem algum tempo que nós não conversamos, ou pelo menos que eu não volto a questionar isso, eu queria saber o seguinte: se existe alguma novidade em relação à RN 277, não necessariamente na mudança, na publicação do novo texto, mas se existe alguma novidade em relação à forma como a RN 277 foi inicialmente apresentada. Por quê? Quando a gente pega ela e analisa, ela está basicamente falando de medicina, odontologia passar o largo. Então a gente é que vai, digamos, a operadora odontológica, que
se propõe a buscar acreditação, ela vai ter que se adequar, ou pelo menos interpretar aquela exigência para a realidade dela. Você me disse em outras oportunidades que costumam ter reuniões na ANS, que isso já foi apresentado, já foi questionado, e alguma sinalização de mudança, ou vai ser goela abaixo? Olha, Ronaldo, todo esse processo ele leva tempo, não é uma coisa muito rápida. Até porque, como eu disse, nós só temos 3 operadoras acreditadas até agora. Dessas 3, só 3, as 3 são na área de medicina. Então, o que eu vejo, ainda não existe uma massa crítica para discutir satisfatoriamente o processo. Eu entendo que vai haver uma necessidade de se discutir com mais detalhe, com mais força, quando nós começarmos a ter operadoras odontológicas sendo acreditadas e tendo as dificuldades que poderão acontecer. O texto, eu confesso para você que realmente ele foi totalmente direcionado para o chamado médico. Mas se você olhar na essência do texto, você poderia tirar tanto o médico quanto o odontológico e dizer apenas saúde. E aí você vai encontrar a essência de cada requisito daqueles. Isso eu acho que só vai acontecer quando houver uma massa crítica da área odontológica envolvida. Eu acho que quando nós não tivermos isso, a gente fica um pouco esvaziado a discussão, porque, é lógico, vocês mesmos acabou de dizer, você vai ver que a grande grupo da área de operadoras é medicina. Então é lógico, a ANS tem muito mais na cabeça a medicina do que qualquer outra coisa. Eu me lembro, você veja que isso é tão sério, que no momento que nós criamos um processo de homologação do isoponte na ANS, a ANS ficou meio atônita, porque ela só via médico. De repente chega alguém lá que não é médico e que está pedindo para ser homologado por eles. Veja, eu não estou homologando o médico, eu estou homologando uma entidade acreditadora que tem no seu corpo médicos, tem dentistas, tem fisioterapeutas, tem enfermeiros que compõem o processo de avaliação da conformidade. E isso faz o quê? Faz a diferença dentro do processo. O que fez a ANS? Imediatamente ele ficou assim atônito e disse, não dá para fazer. Mas como não dá para fazer? Aí veio o lado positivo do processo. Imediatamente o Inmetro entrou no circuito e disse, não é assim. Veja, o expertise da ANS é medicina e não tem nada a ver com a avaliação da conformidade. A avaliação da conformidade é um processo feito através de critérios, através de normas internacionais, com reconhecimento internacional e assim por diante. Você veja, uma certificação, uma acreditação, a RN 270 tem valor internacional, inclusive. Por quê? Porque é reconhecido, o Inmetro tem um termo de aceitação internacional entre pares de uma instituição internacional de acreditação, aonde ele é reconhecido por esses países as suas atividades. Então são coisas diferentes, não tem nada a ver. Então, por isso que eu te falo, enquanto nós não tivermos uma massa crítica para discutir o assunto na área da odontologia, eu acho que ainda nós vamos ficar assim com esse texto. Eu tenho ouvido, e nós mesmos temos falado muito sobre isso, que a gente percebe que precisaria mudar o texto. Mas é lógico que a nossa colocação é especialmente assim, para facilitar o entendimento. Agora, com relação a atender as necessidades da odontologia, eu acho que só a massa crítica mesmo que vai fazer isso. Você já pediu? Inclusive, você veja bem como que houve esse entendimento, que a OCB, ela implantou um programa de desenvolvimento de gerência, gestão e qualidade dentro da OCB.
saúde, eles direcionaram mais para a Unimed, para os planos, que é as cooperativas de saúde médica, do que odontológica, né? Então, eles implantaram o sistema, trabalharam quase um ano. E foram poucas as cooperativas odontológicas visitadas e tal, e avaliadas, sabe? Nós tivemos em Brasília, eles nos candidaram e eles elegeram as 150 cooperativas de melhor gestão. Aí eles colocaram o Odonto Postos e de Recife, nós estivemos lá em Brasília. E tudo era Unimed. Aí eu fui perguntar para ela por quê. Ela pegou e falou assim, não, porque inclusive a agência reguladora pediu uma RN, a 277, é direcionada para a área médica. Eles falaram para a gente lá em Brasília. Então, é que a vivência da ANS é muito mais a medicina do que a odontologia. Então, por isso que eu disse, precisa mais massa crítica da área odontológica para a gente poder fazer qualquer mudança dentro desse processo. Mas eu vejo assim, Ronaldo, mesmo com aquele texto falando lá, o médico, veja, quando nós, a entidade acreditadora, fazemos a tradução daquele documento para o nosso documento, a gente traduz exatamente generalizando, tanto a odontologia quanto a medicina, ou se existir um outro tipo de operadora, vamos dizer, não sei, exista outro tipo de profissional da área de saúde, ele vai estar contemplado dentro desse processo. Agora, eu não lembro exatamente o texto, mas tem coisas que não dá nem para interpretar, porque está bem claro que é para médico ou ambiente hospitalar. Bem claro. E aí vai a pergunta, se eu te contrato para fazer então a acreditação na minha operadora odontológica, e você encontra lá isso que ele está dizendo, como é que você vai tratar isso? Você não vai ter que ficar nessa e falar, meu amigo, isso aqui ignora. O meu trabalho vai ficar prejudicado, porque isso aqui não cabe ao operador. Nós fizemos, veja bem, outra coisa, nós tentamos fazer um questionamento antes de ter o processo na mão. E o que eles disseram é o seguinte, não, se vocês não estão fazendo o processo, como é que nós vamos começar a discutir o assunto? Então nós estamos aguardando iniciar o processo para a gente poder dizer assim, ó, tá vendo? Ó, isso aqui não dá, gente. Ó, você está falando esse troço aqui, ó, isso aqui não cabe. Ou seja, a gente precisa de um boi piranha. Joga um lá. Não, eu não digo que é um boi de piranha. Eu diria o seguinte, é alguém que vai fazer como alguém fez na área da medicina. Começou. Para fazer os primeiros passos. Porque, veja, do primeiro até chegar agora, já mudou muita coisa. A forma de conduzir. E isso com toda certeza. Mas do primeiro, você está eliminando aquele primeiro... Não, estou inclusive incluindo ele. Ninguém sabe como foi a forma. Exatamente. Não se sabe como foi a forma, mas eu digo assim para você. Se não existisse aquele, você veja que isso foi tão forte, que no momento que aquela entidade perdeu a homologação, que ela perdeu na data que da RN lá estabelecida, todas as entidades perderam a homologação. Né? Então, inclusive, veja, se você olhar a luz jurídica do processo, aquela entidade que perdeu a homologação automaticamente teria que fazer com que eliminasse aquele certificado. Mas a ANS, eu entendo sim, ela reconheceu a importância de se manter, mesmo que não tenha sido claro ou não tenha sido o processo. Por quê? Porque logo a mais à frente aquilo lá vai ter que ser refeito. E aí vai apresentar o processo. E eu sei que existe uma preocupação das partes interessadas, porque sabe que agora não é mais aquele processo que foi feito. Vai ter que pegar, no caso, uma empresa, no caso. Vai ter que não só homologada, como acreditada pelo Inmetro, e principalmente, porque veja, quando o Inmetro faz esse processo, olha, agora, exatamente agora, nesse momento, ó, nós estamos aqui, ó, são 10 horas e 25 minutos. Eu, Isoponte, estou sendo auditado pelo Inmetro lá no nosso escritório. Começou ontem a nossa auditoria lá. O que eles estão auditando? Como eu faço
um processo de acreditação ou de certificação. Então, veja, mesmo que ele tenha sido feito lá naquele passado, agora ele vai estar sendo avaliado, porque o INEP chega e diz, deixa eu ver esse processo. Foi feito isso, ó, tem que atender isso. Porque existem regras. Eu tenho que fazer uma certificação. Quando eu faço uma acreditação de uma operadora, eu tenho que seguir uma regra chamada ISO 17065, que diz como um organismo de certificação conduz o processo de certificação. Se eu não seguir esses critérios, os meus processos estão comprometidos. E eu vou ser penalizado, vou ser responsabilizado por tudo aquilo que acontece. Então, mais dia ou menos dia, o processo vai acontecer dentro dessa relação. Mas eu continuo aqui reforçando, enquanto a gente não tiver uma massa crítica da área da odontologia, nós vamos ter dificuldade para fazer qualquer discussão, porque, como eu falei, quando eu comecei a falar, mas onde está o processo para a gente ver? Não tem, não, só não pode ser, não vai dar certo. Vamos ver vamos discutir quando a gente tiver um processo. O grande risco que eu acho com relação a não acreditar as entidades, no caso, qualquer que seja o motivo, é que num futuro bem próximo eu vislumbro que para você participar de uma concorrência governamental, vão exigir que a empresa tenha acreditação. Esse é o caminho. E aí estamos no mato sem cachorro. É isso aí. Essa é a verdade. Esse é um exemplo de outras áreas. Praticamente hoje, quase todas as licitações de áreas específicas, principalmente saúde, segurança, a exigência é ter a acreditação ou ter a certificação. Eu acredito, que nós vamos passar pela mesma experiência que nós passamos entre 2000 e 2002, quando foi criada a agência. Ela não entendia nada do que era odontologia, então o governo criou a agência sem preparar as pessoas. Como tudo no Brasil acontece assim. Então, no ano 2002, a agência pegou uma dentista do Ministério da Saúde, a doutora Elizabeth, e selecionou 5 neodontos para que essa dentista visitasse e conhecesse a sistemática dessa operadora. Maceió foi uma das sorteadas para essa dentista visitar. Campinas, se você lembra, também foi. E essa dentista passou 2 dias lá dentro, pesquisando o funcionamento da operadora, a administração dessa operadora, para entender como era o plano odontológico. Então, eu acho que nós vamos passar pela mesma sistemática. Ou seja, vai ter que ter alguém para começar, para servir de experiência, para que a agência aprenda como é que funciona essa Corretíssimo, eu entendo perfeitamente assim também. Porque, então, se você parar para entender, não tem outra forma de fazer, né? Porque, primeiramente, é uma coisa nova, é uma coisa que está sendo criada. Como é que você vai entender, uma vez que quem fez aquele material da RN era médico? Então, esperávamos que eles iam pensar no dentista? Não. Ele fez aquilo que é a prática dele. Como se também vocês fossem convidados para fazer, se vocês iriam pensar na medicina. Vocês iriam pensar na odontologia, com cabeça de odontólogo. Isso é uma coisa inegável e razoável. Então, cabe agora a gente fazer toda essa discussão. Ok. Pessoal, acho que principalmente se o Edson tivesse tempo, a gente ficaria aqui mais alguns minutos ou horas discutindo o assunto. Eu quero agradecer em nome da União do Brasil, Edson, a sua explanação, a sua palestra, o seu compartilhamento com a gente, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente preza muito quando a gente fala do nosso sistema, do sistema cooperativo, do sistema Uniodonto particularmente, que o interesse maior nosso é esse compartilhamento de informações para que a gente possa gerar essa qualidade e essa qualidade esteja ao alcance de todos
e o mais rápido possível. Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua palestra. Eu queria perguntar para a Cristina, está aí aquela... Traz lá para nós, fazendo um favor. Eu quero só agradecer mais uma vez a oportunidade, né, que o Neodonto nos concedeu, e deixar aqui à disposição, né, veja, isso aqui é o começo de uma discussão. Como eu disse, a relação de uma acreditação é um termo de confiança entre as partes. Eu quero que vocês entendam que a Isoponte tem total interesse em fazer com que esse esclarecimento sobre o assunto fique bem claro para todos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, porque sai daqui e aquilo lá, pode entrar em contato com a gente que a gente vai discutir, né? E já fui várias vezes lá com o meu amigo Ronaldo, lá discutir com ele, né? Com o Paulo, né? Teve conosco, então a gente está aí à disposição para atendê-los. Doutora Sônia, faz favor. Queria então passar no nome do Neodonto do Brasil, estendendo uma lembrança dessa sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.